estudar na EPPM logo depois que eu me formei, porque eu queria aprender um pouco mais sobre as teorizações psicanalíticas, para além da psicanálise clássica, freudiana, que era a que eu tinha estudado até o momento na graduação. E eu resolvi então começar a me aventurar aí na especialização, aprender um pouco mais sobre outras autoras e autores no meio da psicanálise, como Bion, Winnicott, a Klein, que eu já tinha visto um pouquinho na época da graduação, mas eu sentia que não era o suficiente para me amparar no contexto clínico. E também porque eu queria ter um pouco mais de experiência e aprender um pouco mais por meio das supervisões, porque eu fiquei sabendo então que a especialização tinha essa possibilidade de troca, de compartilhamento de casos em que a gente estudava e que a gente poderia ter várias leituras acerca de um caso, porque cada professor e professora tem um viés diferente e podia nos auxiliar então nas discussões de caso. E aí eu decidi me aventurar pela EPPM por meio da especialização. Quem me apresentou à escola foi uma grande amiga, que em meio a estudos e conversas informais que tínhamos no dia a dia, me relatava sua experiência na especialização ofertada pela EPPM, que vinha de encontro com aquilo que no momento eu estava procurando, que era o quê? Um curso que me oferecesse, além de uma riquíssima discussão teórica, com aprofundamento com alguns psicanalistas de renome, uma mescla com a prática clínica, de como era possível visualizar e pensar a clínica a partir dessa teoria, né, que é algo que não é tão presente na graduação, por uma questão de tempo, de grade curricular, enfim. Digamos que este foi o pontapé inicial, que se seguiu de uma pesquisa realizada por mim em relação a qual era a grade da escola, né, e quais os professores que compunham o corpo docente para ministrar essas disciplinas. E essa pesquisa selou a decisão que eu tive de escolher então a IPPM para cursar essa especialização em psicoterapia psicanalítica contemporânea. Eu escolhi essa especialização por causa da grade curricular oferecida. No primeiro ano, nós estudamos a teoria psicanalítica desde Freud até os autores atuais, de uma forma muito didática. Já no segundo ano, são as supervisões dos casos clínicos, onde os casos que nós temos na nossa clínica, nós levamos em sala de aula para ser supervisionado pelos nossos professores. Então, primeiro, a especialização nos ensina uma boa bagagem teórica e depois ela nos mostra como aplicá-la. A EPPM foi a minha escolha como pós-graduação depois de uma análise em que eu busquei a grade do programa previsto, conheci os profissionais responsáveis envolvidos na formação, assim como o currículo e a experiência desses. E a pertinência dos temas que a escola elegia para minicursos também me interessava bastante, mas eu buscava naquele momento por uma formação mais consistente, mais contínua, por isso a escolha da especialização. Bom, durante a graduação eu já ouvi os professores falando da instituição, né, da EPPM, participei de alguns cursos e de alguns eventos também promovidos pela EPPM e tinha alguns colegas que faziam a pós-graduação, o curso de especialização, e eu ouvia eles dizendo, né, que nesse curso eles não viam só a parte teórica, mas que eles tinham a oportunidade de levar então casos para supervisão. E eu fui me identificando muito com isso e foi o que mais me chamou a atenção, né, da possibilidade de atrelar o curso de especialização à prática clínica. Eu escolhi a pós-graduação da EPPM, na verdade, desde a graduação, né? Já havia movimentação da escola, por ser uma escola muito ativa,
desde a universidade já havia essa movimentação e já tinha interesse. A psicanálise sempre me puxou, sempre despertou a minha afetividade de alguma forma. E eu encontrei na IPBM a oportunidade de conciliar dedicação, um espaço de qualidade, em que havia um interesse tanto em trabalhar as questões da psicanálise como contribuir para que os alunos desenvolvessem uma visão diferente e mais afinada, mais apurada para essa abordagem. E essa aventura foi muito rica, me trouxe vários colegas de profissão, eu aprendi bastante, eu pude levar para o meu fazer clínico enquanto analista, pude levar experiências, trocas, cada sábado que a gente ia na aula eu diria que era um encontro único, né, exclusivo, porque mudava muito conforme as leituras que os professores traziam. E eu sou suspeita porque eu gostava muito, eu achava que era muito rico pelas discussões, pelas leituras diferenciadas que a gente tinha. Eu pude então trazer essas discussões para o meu manejo, me sentir mais autorizada a trabalhar como psicóloga clínica também, uma vez que a gente tem mais experiência, mais estudo. Foi um encontro enriquecedor, né, revigorante. O curso tem contribuído de diversas formas para a minha formação profissional. Obviamente, pela aquisição de conhecimento, mas não menos importante pela troca com os colegas e com os professores, que, diga-se de passagem, são excelentes mestres, né, que ensinam com um carinho e com tamanha paixão que torna a clínica psicanalítica cada vez mais encantadora, né? E são professores que ensinam a partir da sua experiência e conseguem trazer não só conceitos, não só a teoria, que é realmente muito importante, mas que tem demonstrado assim um cuidado muito grande, né, com nós alunos, com a nossa experiência na nossa clínica, e isso tem sido assim enriquecedor. Não posso deixar de apontar também que está me preparando, está aprimorando a minha escuta, tem me possibilitado estar ali efetivamente com o paciente, né, de um outro lugar, se eu posso dizer assim. Assim como também eu tenho percebido que esse percurso, ele abre espaço interno, né, para que eu possa receber esse paciente. Isso tem se dado não apenas pela especialização que estou cursando, mas também pela oportunidade de participar de alguns minicursos que a escola organiza ao longo do ano e que são de uma riqueza imensurável. Então, esse ano, por exemplo, eu participei de alguns minicursos já e tenho me interessado em alguns outros que ainda virão e que falta palavras para dizer quão importantes e como tem sido uma experiência assim grandiosa e gratificante. A especialização foi como um divisor de águas na minha vida profissional, tanto em questões teóricas quanto na parte clínica, mas principalmente porque ela me desenvolveu um olhar e uma escuta mais sensível sobre o meu paciente. O corpo docente da escola é composto por ótimos profissionais. São professores muito acessíveis e solícitos em nos explicar como foi a trajetória clínica deles. E isso tem me estimulado a me desenvolver clinicamente também. Além da especialização, a escola também oferece outros cursos
Eu tive a oportunidade de fazer algum deles, como workshop de verão, um mini curso para pacientes borderlines, entrelaços da psicanálise vincular com Carlos Nemirovsky e a Maria Alejandra Reid. Então são cursos, tanto os cursos como a especialização são de ótima qualidade. Inicialmente eu escolhi a EPPM pela pós-graduação, mas hoje eu escolho a EPPM para me nortear profissionalmente. Eu percebo grandes mudanças na minha atuação clínica desde o primeiro dia de aula, na pós. Cada aula, cada profissional enriquece muito teoricamente. As aulas são sempre muito contextualizadas, há uma abertura bastante sincera para a exposição de dúvidas. A presença é constante e frequente do embasamento teórico junto da experiência clínica. A escolha dos materiais é bastante criteriosa, então as leituras vão conduzindo a gente cada vez mais na evolução do pensamento clínico. Os professores da EPPM têm uma experiência vasta, e não só teórica, mas clínica, e uma percepção muito sensível da prática clínica. Isso faz com que assistir, a experiência de estar numa aula, ela vá muito além de só assistir a aula, mas de poder internalizar e relacionar a teoria, os conceitos com a prática clínica e poder dar nome, ampliar as coisas que a gente já vivencia no nosso trabalho clínico. Para mim faz toda a diferença. A pós-graduação com a EPPM me ajudou muito no sentido de ter um olhar diferente para as questões. Primeiro, me oportunizou me sentir mais seguro em trabalhar com a clínica. Segundo, me propôs relações diferentes, tanto com a clínica quanto com os meus colegas de trabalho. E mais ainda, com a teoria. A teoria ela deixa de ser uma questão impossível e passa a ser uma questão muito acessível. Algo carregado de muito afeto, algo carregado de questões muito do nosso dia a dia, que são trazidas com muita qualidade, que são trazidas com muita afetividade e transformam o nosso ouvir, transformam o nosso falar, transformam o nosso acolher e transformam o nosso estudar. Eu diria que para quem está começando agora, para quem quer entrar na área clínica, ou para quem já está na clínica, mas que quer aprender um pouco mais, sente que precisa de mais leitura, né? A psicanálise é o tripé, né? É fazer a análise pessoal, é ter a supervisão dos casos que você está atendendo e também o estudo teórico. Eu diria que a parte do estudo teórico e da supervisão de casos, a especialização ela ajuda bastante, né? Porque ela consegue abranger esse universo aí entre prática e teoria dentro da clínica. Então, espero que vocês se aventurem também, como eu, nos sábados de estudo, de muita troca, de muitos encontros. Fica aí o convite a todas e todos. O que eu gostaria de dizer para você que pensa em se desenvolver nessa área de atuação e que se identifica com a clínica é que não negligencie, né, nenhum dos tripés que nos dão sustentação para a nossa prática, que é análise pessoal, a prática clínica e o estudo teórico, né? E que escolha com muito cuidado, com muita atenção e com muito carinho, né? Que tipo de curso e o caminho que se trilha. Trabalhar na clínica é muito prazeroso e exige de nós muito empenho e estudo. Então, conforme nós recebemos os nossos pacientes que têm demandas diferentes, nós somos estimulados a estudar e atendê-los. E é aí que entra a necessidade da gente se desenvolver, da gente precisar estudar cada vez mais. E eu recomendo que quem busca desenvolvimento dentro da clínica na psicanálise,
que escolha fazê-lo na companhia de outros profissionais. É importante que haja segurança na atuação e essa segurança só se conquista com leitura, com discussão e com uma formação contínua. Se eu pudesse dar um recado para quem está pensando em se desenvolver na clínica psicanalítica, eu diria que aqui na EPPM vocês vão poder encontrar um espaço que está assim, muito aberto para trocas de experiência, de vivência clínica, um espaço para ampliar conhecimento, técnica, prática e principalmente um espaço de muito acolhimento. O meu recado para quem deseja trabalhar com a clínica talvez seja muito clichê, mas a clínica só dá retorno para você a partir do momento que você investe nela. E se você ainda não sabe como investir na clínica, a formação a partir da EPPM é uma ideia muito boa para se começar. A gente passa a investir não só na gente, mas no nosso conhecimento e, consequentemente, na clínica. A gente passa a ter que se dedicar mais com subsídio para fazer isso. Então você tem apoio dos professores, você tem apoio dos colegas, é uma escola ativa que também vai te trazer outras opções. E outra coisa, vocês precisam conhecer a Ruana. Depois que vocês conhecem a Ruana, a vida de vocês muda. Acho que é isso.